Então, a pessoa que quer se manter jovem, aparência jovem, saudável, mas que por qualquer motivo não faça retoques ou harmonizações faciais, o que acontece? Se ela tem esse objetivo e deixa o cabelo comprido, não seria a melhor alternativa nesse caso. Ou seja, uma mulher com pele mais madura, sem intervenções estéticas, com o cabelo mais comprido, ele vai pesar visualmente mais do que se ele fosse mais curto. Uma questão que geralmente causa bastante polêmica é relacionada ao comprimento do cabelo. Por que isso causa polêmica? Tem pessoas que acham que o comprimento do cabelo está associado a uma questão de idade, como se a partir de determinada idade a pessoa tivesse que necessariamente cortar, deixar o cabelo curto, associando o cabelo comprido à jovialidade, enquanto que o cabelo mais curto à maturidade. Na prática, em termos arquetípicos, como é que funciona isso a partir dessa linguagem visual? Tem um post do Philip que ele ilustra bastante isso, que fala a respeito dos terços. Ele coloca uma foto que é um pássaro voando, só que numa perspectiva do terço superior, então dá aquela ideia de leveza, e o outro no terço inferior, que dá uma ideia de peso. Visualmente falando, quando a gente olha para alguém, ou até mesmo quando nós nos olhamos no espelho, a gente também tem essa percepção a partir desses terços. Então, tudo que está acima, no terço superior, ele eleva, ele dá uma ideia de leveza. Enquanto que no terço inferior, quanto mais comprido o cabelo, ele dá um peso. Isso falando em termos de imagem. Por exemplo, pessoas quando são extremamente jovens, às vezes elas gostam, é natural você ver, né, uma pessoa assim associando, não é à toa que faz essa associação da jovialidade à questão do comprimento do cabelo. Só que não necessariamente sempre, isso eu também gosto de deixar bem claro, não quer dizer que a pessoa, ela para comunicar necessariamente leveza, ela tem que ter só o cabelo curto. Em termos de comunicação, o Felipe também fala isso, não é só o comprimento, muito pelo contrário, às vezes é a forma, é a cor. Uma coisa que eu vejo assim muito em sala de aula, lembra que sempre a gente trabalha com o que não há certo e errado, de novo, então não é que tenha que ter o cabelo curto ou tenha que ter o cabelo comprido, não é esse o ponto. A questão sempre que se deve levar em consideração é qual a mensagem que você quer comunicar. Então, a partir dessa primeira pergunta, aí você vai entender se o que você quer comunicar, quais seriam as soluções ou quais as alternativas que você teria em termos de uma questão de imagem mesmo, de questão visual. Então, por exemplo, uma pessoa que chega, às vezes uma aluna super jovem, eu quero ser mulherão. Acontece muito, quero passar uma imagem mais de mulherão. As pessoas me veem muito como menininha e eu quero ser mulherão. O cabelo comprido, liso, escorrido, necessariamente ele não vai passar essa mensagem, porque são linhas mais frias, são linhas mais retas. Elas até podem causar um certo afastamento. Por isso que o Felipe fala que não é o comprimento, é a forma. Aí eu sempre trago o exemplo, gosto de ilustrar a Marilyn, que é um ícone de sensualidade, tinha o cabelo curto, mas não é também só porque ele era curto, era o movimento, a forma, isso tudo faz parte da composição visual. E também não era só o cabelo, né? A maquiagem, o formato do rosto, a postura dela, a maneira que ela se movia, isso tudo fazia parte dessa comunicação. Então o cabelo ele é apenas um item, ele não é o conjunto total, mas influencia. Voltando para essa questão dos terços, o terço superior e o terço inferior, o que acontece? A partir de uma certa idade, isso é natural, as nossas feições elas tendem a se modificar. A gente não fica eternamente, né, com o rosto, ainda bem, com o rosto quando a gente tinha 20, 30, e isso vai se alterando. E à medida que a pessoa vai ficando mais madura, com a pele mais madura, também é natural que tenha mais linhas de expressão. Se você tem um cabelo que tem um peso maior na parte inferior, a tendência é que essas linhas elas se evidenciem. Então, por exemplo, uma pessoa quer comunicar jovialidade. Esse cabelo comprido, ele não vai comunicar jovialidade, muito pelo contrário, ele vai pesar visualmente. Só que sim, há exceções. Quais são as exceções? Jennifer Lopez, que você vê o cabelão maravilhoso. Jennifer Aniston. Só que são pessoas que, se você for olhar, até pelo fato de trabalharem com a imagem, serem artistas, são pessoas que fazem muita
harmonização facial. Então, essas linhas de expressão que naturalmente, devido à passagem do tempo, estariam mais marcadas, elas são suavizadas. Então, esse peso em termos de comprimento de cabelo, ele passa a não interferir tanto em termos de imagem, porque existem outros elementos que equilibram. Então, a pessoa, por exemplo, que quer se manter jovem, aparência jovem, saudável, mas que por qualquer motivo não tenha acesso ou não faça esses recursos de retoques ou harmonizações faciais, o que acontece? Se ela tem esse objetivo e deixa o cabelo comprido, não seria a melhor alternativa nesse caso. O cabelo mais curto, com um rosto mais natural, com mais linhas de expressão, ele daria a sensação de leveza visual. Ou seja, uma mulher com pele mais madura, sem intervenções estéticas, com o cabelo mais comprido, ele vai pesar visualmente mais do que se ele fosse mais curto, que iria dar aquela ideia de leveza, de olhar para cima. Então, nesse contexto, o cabelo mais curto, ele dá uma sensação de mais leveza. É como se o olhar ele fosse automaticamente colocado para cima, enquanto que o cabelo comprido, a ideia dos terços, novamente ele vai mais para baixo. Então, essas linhas, elas se sobressaem, ao invés de serem suavizadas. Eu tenho muitas clientes que têm cabelo super comprido, maravilhoso, lindo, cabelo bem cuidado, cabelo bem tratado, que tem todo um cuidado, são extremamente vaidosas, tem todo um cuidado em relação à sua imagem. Então, esse cabelo, ele adorna muito bem. Então, novamente, não tem certo e errado. Não tem que ser, a partir de uma certa idade, até porque a gente sabe, né, que hoje os novos 40 são os atuais 30, 50, 40. Houve realmente uma mudança significativa em relação a essa perspectiva. Só que sempre, se você tem um objetivo de alcançar ou de comunicar mais leveza, é interessante que você saiba quais são os caminhos para isso. E caso você opte por um cabelo mais comprido, saber que não necessariamente você vai transmitir essa jovialidade, a não ser que você faça todo esse outro caminho de cuidados estéticos, cuidados em relação ao cabelo. Isso tudo contribui para essa mensagem de leveza e jovialidade. Então, como eu sempre falo, não tem certo e errado, o importante é você ser feliz e consciente das suas escolhas. Nos vemos no próximo café. Um beijo!